Sabe o que é louco? Eu já vi um único ambiente onde uma pessoa entra e ninguém briga com ela, ninguém grita com ela, apenas respeita. E nesse mesmo ambiente entra uma outra pessoa que é desrespeitada constantemente. Mesma sala, mesmas pessoas, tratamentos diferentes. O que acontece ali? Você se sente como essa segunda pessoa? Alguém sempre te interrompe quando você está falando? Sempre cancelam com você de última hora? Como se seu tempo não significasse nada? Sempre fazem piadas às suas custas? E o pior, na frente de todo mundo, enquanto você ri e finge que nem tá doendo. Mas dói, né? E toda vez que acontece, você se sente mais invisível, como se ninguém importasse. Tem um jeito de fazer isso mudar. Um único comportamento. Para pra fazer e vê o que acontece. As mesmas pessoas que te tratam como nada podem te tratar diferente. Parar de te interromper, parar de cancelar com você e parar de fazer piada. Você não precisa virar uma pessoa mal, você não precisa ficar barulhenta, colocar uma melancia na cabeça. Deixa eu te contar o que é. Eu não vou vir aqui com um papinho furado de olha, fica reto, haja confiante. Eu vou falar de coisas reais. E além dessa primeira coisa, eu ainda vou falar duas outras coisas que vão te ajudar mais ainda. E eu vou te explicar por que elas funcionam de acordo com a psicologia. A primeira coisa que você precisa entender é: desrespeito não acontece aleatoriamente. Acontece porque você está enviando sinais. Sinais que dizem para as pessoas: olha, você pode me tratar mal. Você não tem a intenção de enviar esses sinais, mas você envia. E para quebrar o ciclo, você precisa parar de enviar esses sinais. Então, o segredo é em como você reage ao desrespeito. Olha o que a maioria das pessoas fazem quando alguém desrespeita elas. As pessoas vão ficar chateadas imediatamente, vão entrar na defensiva e começar a explicar por que aquela situação foi errada e explicar. E também começam a agir de forma exagerada. E aí que está o problema. Quando você age exageradamente, você mostra para aquela pessoa que fez isso com você que ela te atingiu. Então, se você tiver um contexto onde a pessoa queria mesmo te atingir, você está dando munição. Ao mesmo tempo que se você se calar, você está permitindo que isso aconteça mais vezes. Então, olha aqui o que você vai fazer. Se sentir desrespeitado, você vai virar para a pessoa e vai falar: olha, isso foi uma falta de respeito, sem se explicar, sem se alterar. Você vai nomear o que foi feito com você. E essas pessoas vão ter que se deparar com o que acabaram de fazer, entende? Elas vão pensar: cara, não é só sobre ela, tem minha atitude no meio. E isso vai deixar essa pessoa desconfortável com a própria ação, ao invés de dar poder para ela sobre você. Sabe por que isso funciona? Porque você acaba não jogando o jogo emocional deles. Você não tá ficando emocional. Você só tá apenas apontando o que fizeram com você como se você estivesse lendo um cardápio. E isso é muito mais poderoso do que ficar com raiva. Tenta fazer isso hoje. A próxima vez que alguém desrespeitar, não reaja de outra forma. Só diz isso. Isso foi uma falta de respeito. Ou se não, você me desrespeitou. Ou se não, a sua atitude foi complicada e eu não gostei. E assiste o ambiente mudar. Se tiver plateia, nossa, a eficácia aumenta. É o famoso devolver o desconforto. Muitas vezes, quem desrespeita ou provoca alguém está buscando uma reação. Na psicologia comportamental, a raiva ou a defesa da vítima, elas servem como um reforço positivo para o provocador, porque aí ele vai sentir que ele tem algum controle sobre as suas emoções. Quando você descreve o comportamento de forma neutra, você retira a recompensa dessa pessoa. E sem esse reforço emocional, o comportamento agressivo ele vai tender a parar, porque ele não conseguiu atingir o objetivo de destabilizar você. Quer ser mais óbvio? Tenta descrever a situação. Por exemplo, você pode dizer: você me interrompeu 3 vezes enquanto eu falava. Você está apresentando aqui um fato incontestável. Muito difícil argumentar contra fatos puramente observáveis. Porque se você disser: nossa, você foi um grosso, a pessoa vai se defender. Agora, se você falar: olha, você levou o tom de voz, você está apenas relatando a realidade. E isso vai forçar com que o outro se enxergue através dos seus olhos, sem que ele possa te acusar de estar sendo sensível demais ou doido. Agora, se o desrespeito for, por exemplo, cancelar sempre, como se seu tempo não tivesse nenhum tipo de valor, aqui você pode usar uma outra tática para de ser tão acessível. Essa daí mudou tudo para mim. Quando você está sempre disponível, as pessoas param de valorizar o seu tempo. Elas sabem que elas vão poder te contratar a qualquer momento e que seu tempo não vale nada para elas. Tem muita gente que vai falar para você assim, ó:
Não, nessa situação é só você não responder logo de cara, dar um chá gelado, porque isso deixa a pessoa ciente que seu tempo importa. Só que isso, pra você, seria se enquadrar em um joguinho. E que chato ter sempre que se portar dessa forma, né? Então vamos fazer isso de outra forma. Os joguinhos, eles são exaustivos, porque ele exige que você gerencie a percepção do outro o tempo todo. O outro está pensando isso, está pensando aquilo, será que eu faço isso? Então a psicologia vai te oferecer um caminho mais sustentável, que é através de estabelecimento de limites e da psicologia do valor percebido. Na psicologia cognitiva, a gente entende que nós valorizamos o que é escasso, mas não necessariamente o que é difícil. Então, ao invés de fingir desinteresse, você tem que ter interesses reais. Não finge que está ocupado. Esteja ocupado com sua própria vida. Então, quando alguém te convidar em cima da hora, a resposta não vai ser um joguinho, vai ser um fato. Olha, hoje eu não consigo. Eu tenho um compromisso comigo mesmo para outra tarefa. A gente pode ver isso para a próxima, sei lá, quinta-feira. Comunica para os outros a sua política de disponibilidade, tá? Porque a partir disso, por exemplo, eu adoro conversar com você, mas durante o horário tal ou depois da hora tal, eu costumo deixar o meu celular de lado para focar coisa tal. Se eu demorar a responder, foi por isso. E por último, aplique as consequências naturais dessas atitudes. Então, se alguém cancelar com você e isso for recorrente, para de fornecer o estímulo, que é a sua companhia, de forma imediata. Então, por exemplo, a pessoa cancelou várias vezes seguidas. E o próximo convite, então, deve vir dela. E você não vai liberar a sua agenda na primeira tentativa, porque você está vivendo sua vida e você tem coisas para fazer. E ao invés de você falar, não, eu estava ocupada, mas agora eu estou livre. Não. Se ela cancelou você várias vezes, você vai falar, olha, eu percebi que nos últimos tempos nossos encontros eles não deram certo por imprevistos seus. Então, para a gente não perder tempo, me avisa quando você tiver uma data 100% confirmada, e aí eu vou ver se eu consigo ir fazer o que foi proposto. Porque aqui você devolve a responsabilidade para o outro. Eu te garanto que isso funciona. Porque ao fazer isso, você está modelando o comportamento do outro com seu tempo. Na verdade, você já estava fazendo isso antes, mas para conseguir o resultado oposto. Agora você aprendeu a maneira certa. E por último, só que não menos importante, para de aceitar um maltratamento. A maioria das pessoas, né, aceita um maltratamento porque tem medo de conflito. Alguém te trata mal e elas apenas aceitam. Sabe por quê? Porque dizer algo é desconfortável. Mas olha o que acontece quando você aceita o maltratamento. Você recebe mais porque você ensinou a pessoa que tá tudo bem. Você mostrou para ela que ela pode fazer isso sem consequências. Eu te garanto que ela vai continuar fazendo. Então, para de aceitar logo o que acontece. Aconteceu alguma coisa? Na hora. Não depois. Não na sua cabeça. Naquele momento. Quando alguém te tratar mal, você vai falar imediatamente. O amigo cancelou um plano de última hora de novo. Você não vai falar, ai, tá tudo bem. Você vai falar, olha, é a terceira vez que você cancela. Isso não dá certo e eu não estou gostando. Um colega de trabalho levou um crédito pelo trabalho que você fez. Ali na hora mesmo você vai falar, na verdade, eu fiz esse trabalho, então por favor me dê o crédito, tá? Um membro da família faz comentários ruins sobre a sua vida, corta, na hora. Fala, olha, eu não gosto quando você diz essas coisas, por favor, pare. Não de forma agressiva, não de forma ruim, só seja claro e direto e se precisar, descreva o que aconteceu. A maioria das pessoas não faz isso porque acha que vai causar problema. Mas sabe o que causa mais problema? Ficar calado e acumular ressentimento por meses até explodir. Ou pior, ficar calado e sempre se odiar por ter sido fraco em determinada situação. E aqui é muito importante que você entenda. Você não aceitar e falar não significa que os alecrins dourados vão virar a chave e dizer: nossa, agora eu entendi, eu vou mudar as minhas atitudes. E aí você vai ter a escolha na mão. Essa relação vale eu tentar outras vezes? Quantas vezes? E se a pessoa te devolve o desrespeito, para de tentar provar que você é digno de respeito. Para de defender suas escolhas. Para de explicar o que você merece. Para de explicar que você merece ser bem tratado. Apenas assuma que você já merece. Alguém questionou sua ideia? Não vem com uma explicação de 5 minutos por que suas ideias são as certas. Alguém duvidou de você? Não precisa listar todas as conquistas que você já teve. Esse é o sinal. É isso que vai dizer para as pessoas que você acredita o suficiente em você mesmo. É importante que você entenda que o que a pessoa pensa diz muito mais sobre o espelho que você coloca na frente dela ao existir do que sobre você. Vai por mim.
O que ela pensa a respeito de você é uma projeção dessa pessoa sobre você. Se você não gosta dessa projeção, o caminho é ver qual parte essa projeção te tocou. Tipo que uma análise pessoal. Não é se diminuir pelo que o outro acha do que ele viu dele em você. Olha esse exemplo. Eu tenho algumas coisas que me incomodam. E tenho outras coisas que não me incomodam e que eu tenho orgulho. Por exemplo, eu sou uma pessoa que me orgulho de ser uma pessoa da ação. Porque eu quero uma coisa, eu vou e faço. Eu não penso muito, eu vou e faço. Eu tenho orgulho dessa característica. Se em alguma discussão uma pessoa virar e falar, não, Janine, não pense em nada, só vai e faz. Meu Deus. A pessoa tá falando como ela se sente com o meu ir e fazer. E como isso dói nela. E pra mim vai ser ok, foda-se, eu adoro ser assim. Agora, se a mesma pessoa virar e falar, não liga pra ela não, é porque ela tá bravinha. Aí isso vai me tocar, porque eu tenho a síndrome de boazinha. E ser brava pra mim é dolorido. Eu ficar ali 1000 anos explicando que eu não sou brava, que isso é posicionamento e não sei o quê, não vai mudar a questão da pessoa tá me achando brava. Porque isso é uma questão minha. Eu estou dolorida com aquilo. Eu não vou conseguir mudar a ideia dela, entende? Então, não é sobre o outro, nunca é. Então, quando você entende isso, você não precisa ficar se explicando. Ou, o que você pode fazer é se explicar pra você. Por exemplo, nossa, por que que isso doeu tanto em mim? O que que isso diz sobre mim? Por que que eu quis tanto me justificar ali? Mas pra você, tá? Interno, você com você, autoconhecimento. O outro não precisa que você o convença do que você acha sobre você mesmo. Faz isso e me conta o quão rápido as pessoas vão parar de te questionar. Então aqui tá um movimento para você fazer agora. Pega uma dessas 3 ferramentas que eu te dei. Talvez seja apontar o desrespeito, talvez seja fazer as pessoas esperarem por você às vezes, o que parecer mais fácil. E faz uma vez, hoje, agora. A próxima vez que a sensação surgir e você se pegar fazendo o comportamento antigo, de se justificar ou de se alterar, para. E faz o novo em vez disso. E veja como você se sente. Depois faça de novo. Faz amanhã, faz depois, faz no dia seguinte. E mês que vem vai parecer uma coisa natural. Você já vai estar fazendo isso sem pensar. E as pessoas vão te olhar de forma completamente diferente. Você não precisa se tornar outra pessoa. Você somente precisa impor limites. Escolhe um movimento, usa uma vez e observe o rosto das pessoas mudar quando você fizer isso. Depois volta aqui e me conta o que aconteceu. E o mais importante, para de pedir permissão para ser respeitada. Você já merece isso. Talvez isso seja difícil para você, mesmo repetindo, por causa de uma questão de uma autoestima baixa. E eu te garanto que fazer skincare não vai subir a sua autoestima e você não vai conseguir ser respeitado. Mas se você quer realmente ter uma autoestima forte, fixa e que te sustenta para colocar novos hábitos na sua vida, como impor limites, vem ver esse vídeo aqui onde eu mostro para você os pilares da autoestima, que eles são como um loop. Assim que você começa um, você faz todos e vai só solidificando a sua autoestima e eles te dão confiança, a confiança que você precisa para se impor, tá bom? Te vejo lá.